Para Gideão ele disse: forte e corajoso. Gideão se via o menor de sua casa e o mais pobre. Mas a palavra era a mesma palavra que vinha sobre Josué: eu serei contigo. Você pode ouvir isso essa noite? Deus dizendo: eu serei contigo. Eu serei contigo nesse vale. Eu serei contigo na montanha. Eu serei contigo em todas as circunstâncias. E isso fará toda a diferença. Deus conosco. Deus em nós. A esperança da glória. Diga: Senhor, vem morar em mim. Faz morada em mim, Senhor. Mora em mim, transforma a minha vida ao ponto de sermos totalmente diferentes. E o Teu Espírito em nós seja como um grande arquiteto formando uma obra nova. Fale em nome de Jesus. Uma obra nova para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Dê a paz do Senhor a alguém do seu lado. Glória a Deus, você está aqui. Creio que o Espírito Santo vai falar muito com você essa noite, amém? E que o seu espírito possa estar leve nesse lugar. A verdadeira essência no Senhor é ser leve nele. Acima de todas as dificuldades, acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades, o Senhor nos faz leve. Amém, igreja? Vamos receber a nossa pastora, vai trazer a palavra dessa noite. Vamos meditar no livro de Provérbios. Levante as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Usa a Tua serva para falar aos nossos corações. E que o Teu Espírito possa ser em nós aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que dá forma. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: boa noite, povo de Deus, paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vamos para mais um capítulo de Provérbios. Aprender mais um pouco da palavra, saber o que o Senhor quer para nós. Hoje nós vamos continuar no capítulo 21 de Provérbios. Capítulo 21. Amém, glória a Deus. Coloque as mãos no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, tudo que vai ser colocado, tudo que vai ser entregue aqui nessa noite, a Tua palavra que nos vai ser entregue nessa noite. Que o Senhor venha ao nosso coração, Senhor, preparando o nosso coração como uma terra fértil para ouvir a Tua palavra, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que nós estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja sensível para sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que vem atrapalhar, tudo aquilo que vem a roubar a nossa atenção nessa noite. Pai, nós nos rendemos à Tua presença, à Tua voz nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, e nos fortalecer através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Salva de palmas para o Senhor. Ele é digno. Provérbios capítulo 21. Vamos lá. Vamos iniciar lá.
A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: o coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Versículo 7. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam ao fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. Versículo 9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Versículo 14. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos e os desleais em lugar dos honestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta, a testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.
Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz, como a própria palavra fala sobre isso. E nós que conhecemos um pouco da palavra, nós sabemos o quanto ela é real. Quando nós nos alimentamos, né, dela, quando nós praticamos a palavra, ela é real na nossa vida. E é muito interessante porque Deus, Ele é muito maravilhoso conosco. Eu não sei se você assim chega a parar durante o seu dia e dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso na minha vida. Porque o Senhor, Ele nos perdoou, Ele deu o Seu Filho naquela cruz, que a gente já sabe dessa história. Ele deu Seu Filho naquela cruz para sofrer em nosso lugar. O Senhor perdoou os nossos pecados, nos lavou, nos deu um novo nome, nos escolheu, nos chamou para o seu reino. E ainda assim o Senhor deixou a sua palavra como uma instrução para nós. O Senhor poderia ter só nos perdoado, colocou Jesus ali no nosso lugar e pronto, agora te vira. Mas o Senhor, o clamor do coração de Deus, é que nós peguemos essa palavra e a gente venha praticar todos os dias. E o Senhor deixou para nós esse manual de instrução, a Bíblia Sagrada. Que agora já não é mais aquele livro dessa altura. É um livro fino, porém, um livro poderoso. Sabe, e o que eu mais, assim, eu estava meditando nesse capítulo 21, eu li várias vezes. Eu não sei quantas vezes eu li esse capítulo 21 hoje, mas eu li várias e várias e várias vezes, em várias traduções diferentes. E cada vez que eu lia, eu via como o Senhor tem um cuidado conosco por deixar a sua palavra como instrução para nós. Porque quando nós somos pais, o que nós mais queremos é que os nossos filhos cresçam, seja um homem do bem, um homem de bem, uma mulher do bem. Quando nós conhecemos a palavra, nós queremos que os nossos filhos cresçam, que seja um homem ou uma mulher de Deus, que ele caminhe ali nos caminhos do Senhor retamente, seja alguém para a glória de Deus. E nós como pais, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E o que nós fazemos para que isso aconteça? A gente vai instruindo os nossos filhos. A gente vai cuidando, a gente vai orientando, aconselhando. É o que nós fazemos, né? Quando é um pai e uma mãe de verdade, faz isso. Não estou falando sobre aqueles que só colocam no mundo e pronto, não. Estou falando de pai e mãe de verdade, que cuida, que cria. E a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Sempre, sempre o melhor. E eu fico imaginando o quanto... Porque se nós, a própria palavra fala, se nós que somos maus, queremos das coisas boas para os nossos filhos, imagine o Senhor. Mas imagine o Senhor que é bom. Imagine o Senhor que é o próprio amor. O que Ele não quer dar para cada um de nós. E o Senhor deixou esse manual para nós de instrução. E tudo que nós lemos aqui na palavra é para nós melhorarmos a cada dia. Tudo que nós lemos aqui na palavra é para que a gente possa ler, para que a gente possa meditar e reconhecer que nós somos pecadores. E reconhecer que nós estamos errando, estamos fazendo aquilo que é errado. Aí a gente passa para Provérbios, que é o que a gente está estudando esses dias. Nossa, meu Deus, eu vou te dizer que é difícil você pegar um capítulo 21 porque aqui tem vários assuntos diferentes, cada versículo fala de uma coisa diferente. É difícil você fazer uma palavra, se eu fosse fazer uma palavra, uma ministração de uma palavra, ficaria difícil.
porque não fala só de um assunto, fala de vários assuntos, mas que é para a nossa vida, que serve para a nossa vida como instrução, como orientação do Senhor. E cada versículo aqui que a gente vai lendo, do 1 até o 31, tem instruções para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Provérbios é um dos livros mais instrutivos para nós, para nos orientar, para que a gente venha ser, ou venha estar ali retamente nos caminhos do Senhor. Eu achei interessante porque esse capítulo 21, ele já inicia dizendo que o Senhor, Ele controla todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. Eu vou ler aqui, repetir só o versículo 1, para você poder entender, que diz assim: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. Ele os conduz para onde quer. Tudo está no controle do Senhor. E a gente já sabe disso. Até mesmo as autoridades estão sob o controle do Senhor. E aí a gente fica, muitas vezes a gente fica analisando, pensando sobre a política, sobre o que está acontecendo, sobre esse ano é ano de eleição, o que vai acontecer. E a gente não consegue descansar no Senhor, mesmo sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim também é na nossa vida. A gente muitas vezes, quando a gente está em alguma situação difícil, nós não conseguimos confiar no Senhor 100% e descansar nele. Só que esse capítulo 21 começa dizendo que o Senhor está no controle de tudo, até mesmo das autoridades, até mesmo dos governantes. Para que isso venha acalmar o nosso coração e deixar o Senhor agir. E nós devemos fazer a nossa parte, deixar que o Senhor faça dele. Amém? Glória a Deus. E aí Deus, a palavra do Senhor em Provérbios 21, vai falar sobre vários assuntos diferentes. O início foi falando sobre como o Senhor está no controle de tudo. Isso é maravilhoso. Como o Senhor examina os nossos corações. Mesmo muitas vezes nós achamos que estamos corretos em algumas coisas, ou achamos que, sabe, tem pessoas que dizem assim, já ouvi isso várias pessoas falando, nossa, mas eu não roubei, eu não matei, então eu não tenho pecado nenhum, então eu já estou ali no caminho do céu, só porque eu não matei, não roubei, então eu não tenho pecado. E aqui lá no versículo 2, eu vou repetir só alguns versículos para a gente poder entender um pouco. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Sabe, às vezes, nós não conhecemos ninguém. Nós não conhecemos o coração de ninguém, nós não conhecemos o interior das pessoas. Mas o Senhor, que coisa mais maravilhosa, porque o Senhor, Ele examina o coração de cada um. E às vezes nós encontramos pessoas que se acham completamente correta, que está fazendo aquilo que é correto. E aí a gente vai lá para Paulo, que antes dele se tornar aquele homem de Deus, quem era ele? Quem era Saulo? Era um homem que perseguia ali os cristãos. E para ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava fazendo aquilo que estava de acordo com a lei de Moisés, da lei ali que ele cria. Então ele estava ali apenas obedecendo aquilo que era correto para ele naquele momento. E o que Saulo fez? Tantas coisas erradas. E aqui cabe esse versículo quando diz assim, ainda que as pessoas se considerem corretas, Paulo estava se considerando correto.
Mesmo ele perseguindo os cristãos ali, ele achava que era correto, porque ele estava obedecendo aquilo que ele cria naquele momento. Mas o Senhor, Ele examina o meu coração, Ele examina o seu coração, Ele sabe a intenção. É a mesma coisa que eu chegar para você e contar uma mentirinha, pequena ou grande. E você não vai saber que eu estou mentindo, porque a mentira é tão bem contada, que talvez você nunca vai saber que eu menti. Mas aquele que examina os corações sabe que eu estou mentindo. E isso é a coisa mais maravilhosa, sabe por quê? Porque nós não temos para onde fugir. Ou a gente está no caminho certo, buscando aquilo que é correto, ou então a gente volta para o mundo e começa a ser pior do que era. Então nós temos a oportunidade, e o Senhor nos garante essa oportunidade de mudar de vida todos os dias. E mais uma vez eu vou repetir, estar dentro de uma igreja não significa que eu estou correta. Estar dentro de uma igreja não significa que a minha salvação está garantida. Estar dentro de uma igreja, seja ela de crente, seja ela católica, seja ela qual for, não garante que eu estou santa. Então, aquele que examina o meu coração e o seu coração, ele vai examinar a que passos nós estamos andando. Isso é maravilhoso. Porque tudo que o Senhor deixou para nós aqui nessa palavra foi exatamente para que a gente venha a nos arrepender daquilo que nós lemos. Se eu for ler aqui, lá no versículo... Eu vou lá no versículo 4, que diz assim, ó: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Então, quando leio esse versículo 4, e eu sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, e tenho atos perversos, então quando eu leio esse versículo 4, o que acontece comigo? Ou o que deveria acontecer comigo? Eu olhar para esse versículo e olhar para dentro de mim e dizer: nossa, Senhor, eu sou desse jeito, tenho esse coração orgulhoso, eu sou essa pessoa arrogante, Senhor, isso é pecado, eu não quero mais esse pecado em mim. Então, quando nós lemos a palavra, essa palavra é para falar comigo e com você. Todas as vezes que eu abrir essa palavra e ler cada versículo, ele é para nos confrontar. Para que a gente venha mudar de vida, para que a gente se alinhe àquilo que o Senhor quer para nós. Agora, se eu ler a palavra, como se eu estivesse lendo qualquer livro de contos de fadas, ou qualquer livro, um livro qualquer, essas palavras aqui, elas são mortas. Elas não vão entrar dentro de mim. É por isso que nós falamos tanto no devocional, para a gente meditar na palavra. Quando nós vamos ler a palavra, nós precisamos meditar naquilo que nós estamos lendo. Porque se eu ler esse capítulo 21... Gente, às vezes a gente... Logo quando eu me converti, eu tinha um desespero de ler a Bíblia toda. Eu achava a coisa mais linda alguém dizer: eu já li a Bíblia toda. E eu, meu Deus, eu quero também ter essa lindeza dentro de mim, dizer assim: eu também já li a Bíblia todinha. E eu tinha um desespero para ler essa Bíblia assim que eu me converti toda, mesmo eu não entendendo nada. Mas eu queria ler, e eu comecei a ler. Só que quando a gente quer ler a Bíblia toda, logo, a gente não vai ler só um capítulo por dia, a gente vai ler 2, 3, 4, 5 capítulos, que é para a gente terminar logo. E eu comecei a ler 2, 3, 4, 5 capítulos. Não entendia nada, logo quando eu me converti, não entendia nada. Tinha algumas partes que eu marcava, ia procurar ali os universitários, que é o Leandro, e perguntava para ele algumas coisas que eu não entendia.
E eu começando a ler. Agora me diz, se viu para alguma coisa do jeito que eu estava lendo? Eu lia 4, 5 capítulos, eu simplesmente lia. Só lia, mas eu não meditava. Nada daquilo entrava dentro de mim, nada daquilo fazia diferença dentro de mim. É como se eu tivesse pegado qualquer livro e tivesse lido. E eu não entendia nada. E aí, como eu estava só lendo e não estava meditando, eu não entendia nada. Então, a importância de nós meditarmos na palavra quando nós formos ler. Porque, principalmente nós que estamos em Provérbios, cada versículo desse fala alguma coisa. Cada versículo, tudo aquilo que a gente leu, que eu não vou reler de novo todo, mas cada versículo desse fala ao nosso coração alguma coisa que é para a gente mudar. Nós precisamos ler a palavra e ver e nos arrepender daquilo que nós estamos errando, aquilo que fala aqui, e vem ao meu coração, nossa, realmente isso aqui é errado, isso aqui que eu estou lendo, o que eu estou fazendo está errado, eu preciso mudar de atitude, o Senhor quer que eu mude. Senão o Senhor não insistia tanto conosco. Senão Deus não ia insistir tanto conosco todos os dias. O Senhor nos dá a oportunidade para que a gente venha mudar de vida. Mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, de agir, de pensar. O Senhor quer que nós mudemos. Porque às vezes a gente diz assim para alguém, quando a gente vai evangelizar alguém: venha do jeito que você está. Porque eu já conheci pessoas que diziam assim: não, deixa melhorar alguma coisa, eu tenho uma questão para me resolver, e depois eu venho aceitar Jesus. E quando se tem algo para se resolver, algo para se mudar, algo para se alinhar, as pessoas não vão conseguir alinhar sozinhas, vão precisar de Jesus para poder ajudar elas a se alinhar. E aí as pessoas simplesmente dizem: não, mas deixa eu mudar aqui, depois eu volto e vou aceitar Jesus. Só que o Senhor insiste conosco todos os dias porque Ele nos quer para Ele. Ele nos quer perto dEle todos os dias. Da mesma forma, como eu estava falando no início, sobre nós que somos pais e queremos o melhor para os nossos filhos, o Senhor quer o melhor para nós. E Ele quer que a gente venha se arrepender. E a gente não precisa, primeiro, organizar tudo para fazer aquilo que é correto diante do Senhor. A gente tem que ir do jeito que nós estamos realmente. Ir aos pés do Senhor e pedir que Ele nos ajude a mudar. Porque muita coisa na nossa vida a gente não consegue sozinho. Uma das coisas que a gente não consegue sozinho, perdoar. A gente não consegue perdoar sozinho. Hoje eu amanheci com um coração tão feliz que eu vou perdoar aquela pessoa. Não existe. A gente só vai conseguir perdoar o outro que nos machucou quando a gente tiver o amor dele em nós. Aí deixa eu te dizer outra coisa que me chamou a atenção aqui. Lá no versículo 3. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que oferecermos sacrifícios. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para o Senhor, só que aquilo que mais agrada a Ele nós não fazemos. Aquilo que é certo e justo diante do Senhor, muitas vezes nós não fazemos, mas nós queremos fazer sacrifícios, alguns sacrifícios. Sabe aquela parte que fala sobre o dízimo? Se eu não me engano é lá em Mateus, que Jesus falou para os fariseus que eles davam dízimo da hortelã, do endro. E Jesus chegou para eles e disse que você faz uma parte, mas não quer fazer a outra.
Só que Jesus falou para eles ali naquele momento que ele tem que fazer as duas partes. É um conjunto completo. Eu não posso servir ao Senhor, seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, uma metade, a outra metade não. O Senhor nos quer por completo. Amém, igreja? Teve outro versículo aqui que me chamou muita atenção, porque ele tem 2 vezes, ele repete a mesma coisa. Lá no versículo 9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Aí você vai lá para o 19. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Me chamou a atenção porque foram 2 versículos que falam sobre a mesma coisa, sobre uma esposa briguenta. 2 versículos que falam a mesma coisa em um só capítulo. Isso me chamou a atenção. Porque eu acredito sempre que tudo o Senhor tem um propósito. Sabe, tudo que é colocado aqui na palavra é para nos instruir. E esse versículo aqui fala da esposa briguenta. Aquela que... Tem outro versículo também, que eu não sei onde é, eu acho que é Provérbios também, que fala que a esposa briguenta é como uma goteira que fica pingando, pingando, pingando. E isso acaba estressando, acaba trazendo desentendimento dentro do casamento, né? Porque aqui não fala da mulher, aqui fala da esposa briguenta. Eu não sei como é que está na sua tradução aí, mas fala da esposa briguenta. Então, é um versículo que é para nós mulheres, para a gente poder refletir em cima deles, para saber como nós estamos no nosso comportamento em casa. Como está o meu comportamento como esposa? Como é que está o seu comportamento como esposa dentro de casa? Será que você está sendo essa mulher briguenta? Que o seu marido diz assim, é melhor viver sozinho num canto de um solto do que morar na casa com essa mulher brigando o tempo todo? Seu marido diz, é melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que é só reclamando, de noite, de dia reclama. Se tem comer, reclama. Se não tem comer, reclama. Se tem roupa nova, reclama. Se não tem, reclama. Se o cabelo não está bom, reclama. Sabe? É engraçado, mas é algo que a gente precisa meditar sobre a palavra do Senhor. Porque se está aqui, é com algum propósito. Amém, mulheres? Em nome de Jesus. Mulheres sábias para edificar os nossos lares em nome de Jesus. Que é isso que a palavra fala, né? Para sermos mulheres sábias para edificar os nossos lares. Teve outro versículo que me chamou muita atenção. Lá no versículo 5 diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Hoje o que a gente mais vê no mundo é exatamente essa segunda parte. Pessoas que se apressam para tomar atalhos, para ficar logo rico. Porque às vezes a gente fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, é mais demorado. Você passar toda uma faculdade, passar anos numa faculdade para você terminar, é muito difícil. Você ir tirar a sua carteira de motorista e você lá nervoso na hora. Quantos de vocês que dirigem aí foram e não ficaram nervosos, gente? Eu acho que não existe nenhuma pessoa que não ficou nervoso naquele negócio. Todos ficaram. E é difícil na hora do nervosismo você não errar. Sempre acaba errando, não é nem por não saber fazer, mas pelo nervosismo da hora. É difícil esse processo, é muito difícil. Aí o que é que as pessoas fazem?
eu vou pagar uma propina, é mais fácil para mim. Pessoas que pegam atalhos para chegar mais rápido. E isso não é só para tirar carteira, isso é em tudo nesse mundo. Existe atalhos para as pessoas querer o mais fácil, o mais favorável do momento. Gente, para as pessoas, algumas pessoas que eu escuto falar, as pessoas vão se inscrever no Bolsa Família, se inscrever em alguma coisa do governo, ou alguma coisa que é para ganhar algum dinheiro. As pessoas precisam mentir para poder receber alguma coisa. Agora, eu fico perguntando se esse dinheiro, ele é um dinheiro abençoado. E às vezes as pessoas ainda chegam dizendo, olha, hoje fui abençoada com um dinheiro tal do governo, fui abençoado, vou ficar recebendo tanto por mês. Só que antes da pessoa ir dizer que é abençoada, a pessoa foi responder um monte de pergunta que 99 tudo era mentira. Isso não é bênção, isso é maldição sobre a vida daquela pessoa. Pessoas que pegam atalhos para poder se dar bem. E eu poderia passar a noite toda dizendo vários exemplos de coisas que a gente vive nesse mundo, de pessoas que pegam atalho para tudo. Atalho para ficar rico. O que eu posso fazer para me ficar rico? Eu preciso mentir, eu preciso quebrar o princípio da palavra de Deus para me ganhar mais dinheiro? Será que eu preciso roubar? Eu preciso passar a mão em alguma coisa para me ganhar dinheiro? Eu preciso pegar um atalho mais rápido para mim ficar rico? Será que vale realmente a pena? Não vale. Não vale. É como o Douglas estava falando domingo no dízimo. Ele disse, não lembro se foi assim, mas foi alguma coisa parecida. Para que adianta a gente ganhar 10 mil, ter um salário de não sei quantos mil? Um salário maravilhoso, nossa, estou ganhando tanto, fui abençoada com tanto, mas eu não sou dizimista. Que bênção é essa que você não consegue dar seu dízimo? Você é abençoado, mas você é abençoado para vir, mas na hora de devolver os 10% que o Senhor te abençoou, a mão fecha e não consegue chegar até lá. A mão fica aqui presa, não vai até lá de jeito nenhum. Isso não é bênção, isso é maldição. E o Senhor nos abençoa. Até a gente estava falando sobre, estudando no curso de teologia sobre finanças. Isso é maravilhoso. E várias coisas interessantes lá que falava sobre isso, sobre as finanças. E é tão interessante quando a gente para pensar que quando o Senhor nos abençoa financeiramente, nós começamos a ganhar mais e as coisas começam a melhorar para a gente. Essa bênção não é só para mim, essa bênção não é só para você. Quando o Senhor nos abençoa é para que a gente possa ajudar outras pessoas. Mas nem sempre nós vemos dessa forma. Nem sempre nós olhamos para a bênção como algo que o Senhor nos abençoou para poder ajudar, para poder compartilhar. Às vezes nós somos abençoados, mas nós fazemos igual aquele homem que passou na beira da estrada, viu aquele homem ali caído. Aí passou um sacerdote, depois passou um levita, e depois passou outro homem que não tinha nada a ver com ele, mas foi exatamente aquele que foi ajudar o homem. E às vezes, talvez Deus tenha abençoado aquele sacerdote, Deus tenha abençoado aquele levita, mas eles passaram por ali e fingiram não ver aquele homem. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós somos abençoados e quando o Senhor nos coloca uma provinha na nossa frente, a gente passa. Eu não estou vendo, não é comigo. Então, é algo que a gente precisa meditar na palavra, para saber o que o Senhor quer falar ao nosso coração, para saber o que nós precisamos mudar na nossa vida.
Gente, não existe ninguém perfeito dentro de nenhuma igreja, seja ela evangélica, seja católica. Não existe ninguém perfeita. Não existe ninguém santo 100%, que se existisse já teria sido arrebatado. Não existe. Então, se nós estamos aqui é porque nós somos pecadores e nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou a pessoa mais santa do mundo. As mulheres olham para mim e dizem assim: nossa, que mulher santa. Não é. Não é sobre ter um microfone na mão. Não é sobre... É sobre nós estarmos buscando a nossa santidade todos os dias na presença do Senhor. É sobre nós estarmos na presença do nosso Pai, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecadora. Eu sou desobediente. Eu preciso mudar. Que o Senhor me ajude a mudar nessa área. Seja ela financeira, seja no ministério, seja na minha casa, na minha família. Eu preciso mudar. Todos nós temos algo que precisamos mudar. E nós só precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Você precisa reconhecer que você não é santo, você não é santa, você é um pecador. Uma vez eu fui falar para uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu estou passando por alguma coisa, seja lá qual for essa coisa, não é algo que me afasta do Senhor quando estou passando por problema. Quando eu estou passando por alguma situação, eu sempre acho que é o Senhor me apertando para que eu venha para mais perto dele. Eu sempre vejo dessa forma. E essa pessoa estava passando por alguma situação e eu falei para ela assim: às vezes Deus permite isso acontecer para que a gente busque mais a Ele. Só que quando eu falei que às vezes Deus permite acontecer para que nós busquemos mais a Ele, porque eu, por experiência própria, sabia que comigo é dessa forma. E eu acho que a pessoa não gostou. A pessoa achou que eu estava querendo ser santa e que ela era uma pecadora, que ela precisava se arrepender do pecado dela e voltar para o Senhor. Eu disse: meu Deus, como é difícil a gente lidar com o ser humano. Porque às vezes nós queremos aconselhar, nós queremos instruir a pessoa a focar no Senhor, a buscar mais o Senhor. E eu percebi que ela achou que era isso, que eu estava querendo ser santa e que ela era pecadora. Só que quando acontece isso comigo, eu sei que é o Senhor que está me apertando para que eu volte a buscar mais a Ele. Que eu busque ler mais a palavra, para que eu pratique mais. E eu acho maravilhoso. Porque todas as vezes que o Senhor me aperta para me estar mais perto dEle, eu acho maravilhoso. Significa que o Senhor não desistiu de mim. Significa que Ele me ama e que Ele está cuidando de mim. Significa que Ele está me dando mais uma oportunidade, mais uma chance para me buscar Ele de novo, e de novo, e de novo. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Nos dá essa chance todos os dias. E deixa eu para a gente finalizar. Sabe, lá no finalzinho do 30, o 30 e o 31, foi o que mais me chamou a atenção. Que diz assim, ó, versículo 30, não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Aqui fala de uma soberania tão grande do nosso Deus. Aqui fala de um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que nada é capaz de resistir ao Senhor. Nada. Aí lá no versículo 31 diz assim, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Nada pode resistir ao Senhor. E por que que nós temos resistido ao Senhor? Por que que nós temos resistido às instruções do Senhor?
Por que que nós temos resistido quando o Senhor nos chama para o secreto todos os dias? Porque nós temos resistido quando o Senhor está aqui na sua palavra, me chamando e lhe chamando, porque Ele quer falar comigo e com você. Porque nós temos resistido quando o Senhor nos chama, porque Ele quer ouvir a sua voz através da oração, Ele quer ouvir a minha voz através da oração. Porque nós temos resistido à presença do Senhor, porque ela é tão maravilhosa. Por que que nós resistimos tanto ao Senhor e a gente não consegue resistir às coisas do mundo? As coisas que as pessoas nos oferecem, que o mundo nos oferece. A gente consegue ir, mas quando o Senhor nos chama, a gente consegue resistir a Ele. A gente não consegue se derramar na presença dEle, a gente não consegue se entregar totalmente a Ele. Sabe por que que eu digo isso? Porque se a gente realmente se entregasse ao Senhor, o mundo seria diferente. Se os filhos de Deus se rendessem ao Senhor, o mundo seria diferente. Porque tudo começa de dentro para fora. Sabe, quando eu quero mudar, eu não vou mudar primeiro as minhas vestes. Começa dentro de mim. E isso vai saindo para fora. Quando você quer mudar, você vai começar a mudar dentro da sua casa, dentro da sua família. É ali que você vai começar a mudar para depois sair para fora essa mudança. A mesma coisa é dentro das igrejas. Não adianta a gente sair pregando para as pessoas que Jesus salva. Ei, Jesus é maravilhoso. Se quando nós não vivemos esse Jesus maravilhoso na nossa própria vida. Então tudo começa primeiro dentro das igrejas. É dentro das igrejas. Você sabia que é mais difícil alguém dentro da igreja se arrepender do que alguém que está lá fora? Eu não sei se isso é correto, mas eu penso dessa forma. É mais fácil alguém lá fora, você chegar, você pregar e a pessoa se arrepender e se converter, do que alguém dentro da igreja, achando que já está salvo, achando que já está santo, já está num pé da salvação, um pé do céu. E ela não consegue entender que ela é um pecador, que ela é uma pecadora, que ela precisa se arrepender, que ela precisa mudar. Como eu falei da outra vez, é um dos maiores enganos que existe dentro das igrejas, nas pessoas, nem da igreja, mas dentro de nós. Quando nós achamos que por estar dentro da igreja nós já estamos salvos, e isso é mentira. Nós precisamos buscar essa instrução. Essa instrução aqui é que vai mudar a nossa vida. É essa instrução aqui que Deus, o próprio Deus, deixou para mim e para você, que vai mudar a minha e a sua vida. E nós precisamos mudar primeiro dentro da igreja. É dentro da igreja. Aí depois essa mudança sai para fora. Depois essa mudança ela vai derramar, ela vai esbanjar para fora, para que as pessoas possam ver esse Jesus vivo dentro de nós, através da nossa vida, do nosso caminhar, através do nosso comportamento, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, aonde nós estivermos. As pessoas precisam ver esse Jesus. As pessoas precisam ver essa palavra sendo vivida em nós. Amém, igreja? Porque, como diz o versículo 31, nós podemos preparar qualquer coisa, o cavalo para a batalha, mas a vitória sempre vem do Senhor. Porque é dele que nós precisamos, é nele que nós temos que correr e nos apegar a ele, é nele, é por ele, são todas as coisas. Então a única pessoa que nós precisamos nesse momento é do Senhor. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Queria convidar você a ficar de pé, vamos orar.
Deixa eu falar aqui uma coisa bem forte. Prepare seu coração, por favor, em nome de Jesus. Gente, às vezes eu fico meditando. E quando a gente fala que essa Bíblia, as Escrituras Sagradas são instrução do Senhor para nós. Sabe? E quando eu falo, como eu falei aqui, que nós precisamos mudar dentro para depois sair para fora. Nós precisamos, em nome de Jesus, refletir na nossa vida. Sabe? Quanto tempo você está que você aceitou Jesus na sua vida? Quanto tempo está que você segue a Cristo? Porque você já pensou se você está com 10, 15, 20, 30 anos seguindo a Cristo? E você achar que você está vivendo uma santidade perfeita. E quando chegar naquele dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, ou que o Senhor vier nos buscar primeiro, ou seja, quando a gente morrer é porque o Senhor já veio nos buscar. E quando chegar aquele dia da morte, ou naquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, e eu e você perceber que nós não estávamos santos o suficiente, e que nós fomos deixados para trás porque nós achávamos que estava salvo, mas o Senhor levou a sua igreja e você ficou. O Senhor levou a sua igreja, mas eu fiquei. Pense sobre isso. Pense sobre a sua santificação. Pense sobre a sua vida com Deus. Será que nós estamos trilhando esse caminho reto que o Senhor tem deixado para nós? Será que nós estamos realmente obedecendo a palavra que o Senhor deixou para nós? Ou será que nós estamos vivendo algo que no final a gente vai ver que era apenas uma farsa ou uma mentira? Sabe, é muito forte quando você pensa, meu Deus, eu estava vivendo tudo errado. Eu estava vivendo tudo errado, Senhor. Eu estava pecando. Tudo aquilo que eu achava que estava correto, mas estava errado. Mas aí não vai ter mais jeito, porque o Senhor já veio buscar a sua igreja. O Senhor já veio buscar a sua noiva e você ficou. E agora o que vai acontecer? Esse é o tempo de nós nos analisarmos, de nós buscarmos mais a Deus, de nós buscarmos mais ler a palavra, meditar na sua palavra. Esse é o tempo de nós orarmos mais do que nunca, porque há um tempo chegado perto do que o Senhor vem buscar o seu povo. E se Ele vier buscar amanhã, será que dá tempo a gente se arrepender? E se o Senhor vier buscar daqui a 2 horas a sua igreja, como está o nosso coração? Como está a nossa vida diante do Senhor? Será que está em santidade? Ou será que está presa a um mundo, um padrão do mundo? Reflita sobre isso em nome de Jesus. O Senhor chama a sua igreja ao arrependimento. O Senhor chama a sua igreja para mais perto dEle. O Senhor chama a sua igreja para os pés dEle. Faça uma oração ao Senhor agora em nome de Jesus. Uma oração de arrependimento. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Há um povo, Senhor, nessa noite, Pai, que clama a Tua presença. Há um povo nessa noite, Senhor, que se arrepende. Sonda os nossos corações nessa hora, Senhor. Sonda os nossos corações e vê aquilo que está errado em nós. E nos ajuda, Senhor, a melhorar.
Nos ajuda a nos consertar, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que nos consola, Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele que nos incomoda. Incomoda agora o nosso coração, Senhor, e revela a nós aquilo que precisamos mudar. Qual comportamento precisamos nos alinhar? Qual ações temos praticado que precisamos mudar? Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa hora. Fala ao nosso coração, Senhor, aonde nós estamos errando na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, aonde nós estamos errando, Senhor, no nosso trabalho, aonde nós estamos errando na nossa igreja, no nosso ministério, aonde nós estamos errando, Senhor, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, e nos ajuda, Senhor, a nos arrepender com todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos render à Tua presença, Senhor. Espírito de Deus, Tu és o fogo. Tu és o próprio fogo, Senhor. Vem com a Tua presença, Senhor, e aquece os nossos corações. Aquece, Espírito Santo, com o Teu fogo. Coloca sede e fome em nós para Te buscarmos. Coloca no nosso coração a certeza que sem Ti nós não somos nada. Nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Coloca a certeza dentro de nós que nós somos apenas pó. Que tudo que nós somos hoje nós devemos a Ti, Senhor. Tudo que nós temos na nossa vida, tudo é Teu, porque tudo foi o Senhor que nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer, a sermos gratos a Ti por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ser grato por ter nos escolhido no meio de uma multidão. O Senhor apontou para nós e nos escolheu para fazer parte do Seu reino. Jesus, visita os corações nessa noite. Quero mais viver. Visita, Espírito Santo, os corações nessa noite. Eu sou tão dependente de Você, Deus. E então vem e toma o Teu lugar. E então vem e toma o Teu lugar. Hoje eu reconheço quem Tu és. Eu Te convido, vem reinar em mim, Deus. E então vem e toma o Teu lugar. E então vem e toma o Teu lugar. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de Você, Deus. E então vem e toma o Teu lugar. E então vem e toma o Teu lugar. Hoje eu reconheço quem Tu és. Eu Te convido, vem reinar em mim, Deus. Então convide Ele, querido. Então vem e toma o Teu lugar. E então vem
e toma o teu lugar. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar, tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar, tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. Mais uma vez, diga: eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. eu sou Tua casa favorita. Eu sou, Senhor. Tua casa favorita. Eu sou Jesus. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. Fácil é você entender sobre as suas escolhas, porque o caminho que você percorre é o caminho que revela quem você é. Não tem como um adúltero ser adúltero, escolher o caminho do adultério e dizer que não é adúltero. Não tem como o preguiçoso ser preguiçoso e dizer que não é preguiçoso. O caminho revela quem você é. A escolha revela quem você é. E eu queria que você agora analisasse qual o caminho que seu coração tem ido. Eu não sei você, mas eu tenho estado muito ocupado construindo algo em mim mesmo. E por muitas vezes eu vou tirando de perto de mim coisas que me impedem de construir quem eu sou, ou pelo menos quem eu quero ser. Situações,
lugares, séries, filmes, até pessoas. Pergunte à pessoa do seu lado: quem você está construindo em você? Quem você está construindo em você? Eu estou construindo um marido melhor, um pai melhor, mas acima de tudo isso, eu estou escolhendo construir alguém melhor para mim mesmo. Porque às vezes a gente supervaloriza os outros e deixa de valorizar a si mesmo. E eu não estou falando sobre não amar pessoas, não amar o próximo, não é sobre isso. Mas às vezes você não ama o próximo porque você não ama a si mesmo. E você tem que começar a tratar um melhor amigo aí dentro, uma melhor amiga aí dentro. Porque escolhas são escolhas, mas consequências são inevitáveis. Fala comigo: consequências são inevitáveis. Tem uns que andam pelo caminho da vida, outros andam pelo caminho da morte. E consequências são inevitáveis. Queria que você se juntasse agora em oração. Homens com homens, mulheres com mulheres. Nós vamos orar juntos, para que você reveja seus caminhos, reveja suas escolhas. Essa palavra diz que o Senhor olha o caminho do coração do homem. Caminho do coração do homem. Qual é o caminho que você tem seguido? E às vezes nós estamos como o peru. Você já viu o peru? Ele fica rodando em si mesmo, rodando na sua própria imundícia, rodando no seu próprio, na sua própria tolice. Mas o Senhor te chamou essa noite para você ser sábio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, casa favorita. Casa favorita de Deus. Morada do Espírito Santo. Limpa a casa, arruma a casa, prepara a casa, porque Ele não habita em lugar que Ele não conhece como seu. Que Ele não conhece como seu. Sim, vai tirando coisas, vai tirando lixos, vai tirando altares. Oh! Vai construindo alguém novo, onde Ele possa habitar. Vai construindo alguém novo, aonde Ele possa permanecer, te fortalecer. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu se você arruma a casa, tudo está tão lindo. Se você arruma a casa, arrume a casa. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Vem morar comigo, Senhor. Vem fazer morada em mim. Transforma em algo novo a minha vida. Oh, me dá chance de te conhecer, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu não quero que as coisas
dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero teu amor sobre mim. Eu só quero teu amor sobre mim. Querido, só tem um caminho. Um caminho. E o Espírito Santo está nesse caminho. Então a pergunta não é aonde Deus está. E às vezes você está perguntando aonde é que está Deus. Não, aonde é que está você? Você está no caminho? Se você estiver no caminho, Ele está lá. Mas se você não estiver no caminho, volte. Volte, porque quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Quem está precisando, venha. Quem está cansado, venha. E eu vos aliviarei. Oh, é o caminho, querido. Volte para o caminho. Volte para o caminho, querida. O caminho de paz. O caminho de força. O caminho de direção, de fortaleza. O caminho que o Senhor dá a vitória. Fala comigo, o Senhor dá a vitória. Existe um caminho que o Senhor dá a vitória. E não é abrir o Salmo 91 aberto na sua casa, não. É estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, minha fortaleza, nele confiarei. O mal não entrará na minha casa, praga alguma se apoderará da minha família, porque eu estou no Senhor, eu estou no Senhor. Eu estou em ti, Senhor. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Eu sou tua casa favorita, sou tua casa favorita. Vem habitar em mim, vem habitar em mim. Abraça essa pessoa que você orou e diga a ela: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Você só é a pessoa que você é em Deus no caminho. No caminho. Oh, aleluia, no caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Comece a orar pela sua família agora. Pai, nós oramos pela nossa família. Levante as mãos para a sua casa ou para onde mora algum dos seus familiares e comece a declarar, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevaleçam contra a minha casa. Comece a orar e a declarar em nome de Jesus salvação, libertação, abrir de olhos. Isso, vai colocando os nomes deles. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos. Liberta a nossa casa. Faz um mover espiritual. Levanta homens e mulheres como José, e foram capazes de perdoar. Homens e mulheres que não vivem de passado, homens e mulheres que não vivem de intrigas. Nossa casa viverá o melhor de Deus através dos homens e mulheres que somos. Isso em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê? Vamos dizimar, bora ofertar.
Você que vai ofertar, que vai dizimar, tem que ser algo natural para você. Não deve ser estranho esse momento. Estranho é um crente que não dizima e diz que é crente. Estranho é um crente que não oferta e diz que é crente. Isso aí é estranho. Mas esse momento aqui não é estranho. Estranho é alguém ler a Bíblia e rasgar algumas partes, como a parte de dizimar e ofertar. Mas o momento do dízimo e oferta não é estranho. É o momento de você dizer: Senhor, está aqui, segundo o que o Senhor tem me dado. Aí você que não é besta nem nada, você tem que começar a conversar com Deus e dizer assim, ó: Senhor, me dá mais que eu dou mais, em nome de Jesus. Senhor, me dá mais que eu quero dizimar mais. Eu quero dizimar uns 20 mil reais. Quem quer dizimar uns 20 mil reais? Quem quer dizimar? Só se você não for besta. Se você for besta, não queira conversa. Mas se você não for besta, diga assim: Senhor, faz eu dizimar uns 30 mil, Deus, em nome de Jesus. Hein? A pessoa é de nada. Tu dizimando 30 mil reais. Meu Deus. 30 mil. Fez as contas? Quanto era? Meu Deus. A gente tem que começar a tratar o coração, irmão. Trata o coração, diga: Senhor, que não seja estranho para mim o momento da oferta do dízimo. Que eu não seja ladrão de mim mesmo, da minha própria fé. Levante seu envelope, levante sua mão. Pai, aqui está o nosso coração, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que o Senhor possa nos dar condição de ser cada vez mais fiéis a Ti. Isso em nome de Jesus. Amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria. Levante a sua mão. Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Mais uma vez, levante a sua mão e diga: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, o meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Coloque as mãos sobre a sua mente. Vamos orar por esse campo de batalha de todos os dias. Pai, a nossa mente é tua, e nós repreendemos todo o ataque do inimigo, toda a seta de Satanás, todo o engano que se aproveita da nossa carne, das nossas emoções, e nos faz firmados nem em areia e nem em rocha, mas muitas vezes em lama, em sujeira, em emoções doentias. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, toda a ação do inimigo. Nós não recebemos os seus conselhos, nós não andaremos pelos seus caminhos, nós ficaremos firmes na palavra. Diga a vontade de Deus. Fale: para mim, boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Tem alguém que precisa de oração por alguma enfermidade? Vem à frente, nós vamos ungir você. Eu quero aproveitar esse momento, orar pela igreja. Pai, nós oramos pela essa igreja, nós oramos pelos irmãos que por algum motivo estão desanimados, estão entristecidos, por alguns que estão frios, acomodados em viver a própria vida cotidiana, achando que é mais saudável, achando que agora é menos religioso, e na verdade foi pelo caminho da religião errada,
O caminho daquele que não acha que precisa orar, que não acha que precisa estar em igreja, que não acha que precisa ler Bíblia. Religioso. Religiosidade desse tempo. Esse tempo distante de Deus. Pai, nós oramos. Nós oramos por um espírito que incomode. Um espírito que mostre os pecados, que mostre os erros, que mostre as falhas. Senhor, traz o Espírito Santo sobre o teu povo, para que o teu povo seja vivo. Você pode concordar comigo? Diga: Senhor, envia trabalhadores para essa casa. Não, gente, ora em concordância. Diz assim: Senhor, envia trabalhadores para essa casa. Eu não estou falando de gente para tocar, para pregar. Não estou falando sobre isso, viu? Gente para ficar na portaria, trabalhar na mídia, nos kids. Eu estou falando trabalhadores. O ID. O evangelho, trazer vidas, trazer pessoas, ganhar pessoas para Jesus, converter pessoas para Jesus. Diz: Senhor, envia trabalhadores. Cria em nós fome e sede de ajudar outros. Cria em nós fome e sede de visitar órfãos, de visitar viúvas. Cria em nós, Senhor. Tira de cima de nós todo espírito de preguiçoso espiritual. Tira a preguiça espiritual do nosso meio. E que nós sejamos homens e mulheres de Deus, reconhecidos pelo fruto do Espírito, reconhecidos porque expulsam demônios, reconhecidos porque levantam mortos, reconhecidos porque curam enfermos, reconhecidos porque pregam o Evangelho. Senhor, não queremos ser somente uma igreja que é reconhecida porque toca, porque canta, porque prega, porque tem luz, porque a igreja é bonita. Não. Nós queremos ser reconhecidos como a igreja que leva o ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus. E nós carregamos sobre nós esse capítulo que diz: como eles se converterão se não houver quem pregue? Como eles ouvirão? A nossa sorte, Senhor, é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então faz em nós, traz a nós trabalhadores, capazes de levar a tua palavra para sarar pessoas. Fala comigo: sarar pessoas, curar pessoas. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abrace o irmão, a irmã mais uma vez.